Boa noite, meu povo, boa noite. Mas eu balanço, balanço o mundo. Não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Boa noite, Laurinha, boa noite, Gilda. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um momento mágico aqui do Daná de Bom para falar de literatura, para a gente falar de literatura nordestina. E para começar, a gente traz aqui essa música linda, né, da Juliana Linhares, intitulada de Balanceiro. Mudar o mundo, mas eu balanço. A gente não pode, né, gente, mudar o mundo, mas a gente pode balançar. E uma das formas de balançarmos esse mundo é através da literatura. E se estamos falando de literatura, nós temos boa literatura. Nós temos literatura danada de boa aqui para poder falar. E hoje nós vamos receber aqui uma pessoa muito especial no nosso Daná de Bom aqui, que é a escritora Gilda Freitas, uma escritora piauense, porque nós estamos lendo nesse mês de maio o livro da Gilda, intitulado Bandas e Bundas. Ave Maria! Amém! Né, Gilda? O livro, o título do livro, de fato, é impactante e a autora está aqui para falar para a gente sobre isso. Mas antes de eu chamar a Gilda, eu queria que vocês clicassem no aviãozinho de vocês e mandasse esse convite dessa live para mais pessoas virem participar com a gente, como eu vou fazer aqui agora. Vou mandar para um monte de gente. Vamos chamar o povo para vir para nossa live, tá? Vamos chamar o pessoal do Daná de Bom. Mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Balanço o mundo. Não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Eu balanço o mundo. Quem tá mandando aí, gente? Vamos mandar a live pro pessoal aí, né? Eu já mandei para umas 30, 20 pessoas. E aí? Deixa eu ver quem mais que eu vou mandar. Parará. Posso mudar o mundo? Acho que a gente pode mandar para 30 pessoas de uma única vez. Mas enfim, vamos convidar aqui a nossa querida Gilda. Vou mandar o convite para você, Gilda. Eu não posso mudar o mundo. Mudar o mundo. Eu balanço. Mas eu balanço. Conseguiu receber aí, Gilda? Deixa eu ver. Vou mandar de novo. E literatura a gente sempre combina com vinho aqui, né, gente? Posso mudar o mundo. Gilda, querida, apareça. Deixa eu tentar ver aqui a notificação. Tentar de novo. Simbora. Aí, entrou. A gente tem que balançar esse mundo, Gilda. Vamos balançar. Gilda, querida, apareça. Tudo bom? Toda bonita, toda maquiada, toda de cabelo escovado. Tem alguns aparelhos ligados aí, Gilda? Aí, entrou. A gente tem que balançar esse mundo. Se tiver, deixa só o celular para poder resolver. Toda bonita, toda maquiada, toda de cabelo escovado. Agora, aparelhos ligados aí, para que a gente consegue. Se tiver, deixa só o celular para poder
Deixa eu ver. Seu computador ligado. Estou, não estou? Tenta deixar só o celular ligado, Gilda, que tá dando retorno. Aí, agora tá beleza. Se posiciona direitinho aí na câmera para as pessoas verem que você não preparou essa beleza toda para não mostrar para ninguém. Gilda, querida, seja muito bem-vinda ao nosso Danado de Bom. Você já é, né, uma escritora danada de boa. Agradeço desde sempre pelo seu, como é que eu posso dizer, pela sua confiança aqui no nosso trabalho. Semana passada, nós tivemos um encontro com os participantes do Danado de Bom, onde a Gilda esteve dialogando com a gente sobre o seu livro, né, com um grupo restrito. Mas o Danado de Bom é tão danado de bom que a gente abre para vocês também poderem conhecer os nossos escritores. E vou abrir o espaço para a Gilda cumprimentar aí o seu público, né? Cumprimentar as pessoas que estão aqui e dar boa noite para a gente. Fique à vontade, Gilda. Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Vocês conseguem ouvir a Gilda aí, gente? Que eu não consigo. Pois é, o áudio está aberto. Agora Não tá tá, Agora né? saiu, agora saiu. Pronto. Maravilha. Pois é, Marla. Boa noite a todos. Boa Né? noite. Deixa o celular quietinho Certo. aí, que eu vou fazer igual eu fiz com o Léo, porque senão o Aham. celular fica mexendo, a gente fica assim. É porque eu ainda não encontrei aqui o lugar dele. Mas tá legal aí, põe ele certinho aí. Aham. Pronto. Pronto, aí, tá beleza. Manda um abraço aí, Gilda, pro Nordeste, pro Piauí, né? Que a Gilda é piauense, viu, gente? Mas ela bandeou pro lado do Ceará e não quis mais voltar pro Piauí. Ela vai contar essa história aqui, mas antes ela vai desejar aí uma boa noite para vocês, Pois cumprimentar vocês. boa noite primeiro para Marla, aí a nossa gestora, né, do Danado de Bom. Boa noite para todo o Nordeste brasileiro, em especial meu Piauí, né? Minha cidade Oeiras, e espero que todos estejam bem e possam me ouvir bem. E estamos aqui para conversar. Agora estamos ouvindo, tá perfeito agora. Gilda, querida, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira literária, né? E também falar sobre as suas obras. Então, eu queria começar. A Gilda, né, ela tem algumas obras escritas. Uma dessas obras, aliás, duas dessas obras eu tenho aqui comigo, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Hálito, que é um monólogo, e Bandas e Bundas, que é um livro de contos, certo? Que é o livro que a gente está lendo esse mês no Danado de Bom. E o foco grande da Gilda, assim, é na história de mulheres, né? Sobretudo mulheres nordestinas. E a gente tomou um certo susto, Gilda, na semana passada, quando a Gilda falou pra gente que todos os contos que estão aqui em Bandas e Bundas são histórias verídicas, né? Então a gente pensa, será uma ficção, uma invenção da escritora? Não, aconteceu e virou manchete, né? Como disse, aconteceu e virou manchete aqui no livro da Gilda. E ela fala nesse livro sobretudo sobre amor, machismo, desigualdade, preconceito, superação, mas a maioria desses contos numa perspectiva das mulheres e mulheres nordestinas. E aí eu queria saber um pouquinho da Gilda, como é que foi a sua infância, como foi crescer no Nordeste e como essas memórias influenciam as suas obras. Para mim, o Nordeste ele foi sempre um lugar muito querido. Eu não tive assim essa discriminação de nascer no Nordeste, numa cidade, assim, numa região menos favorecida, né? Tanto financeiro como na parte também da educação. Mas onde eu vivi, na cidade de Oeiras, né? É uma cidade que tem, assim, desde o início, a sua o grande marco na educação. Então, o que é que acontece? Eu
tive até meu curso médio em Oeiras. Então, lá no Piauí foi onde eu aprendi, foi onde eu tive toda a minha estrutura para eu fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Eu tive uma infância feliz ainda, de correr na rua, comer melancia à noite, na calçada. Tomar banho de chuva. Ave Maria, tomar banho de chuva, comer milho assado na fogueira, coisa que hoje as pessoas não têm. Andei muito de jumento. Sim, também já andei. Vi Eu já muito andei. o engenho, né? A moagem, fazer rapadura. Então, eu tenho do Nordeste uma lembrança assim, muito nítida, e assim, as principais coisas eu participei. O que era de coisa nordestina, andar de jumento, andar de bicicleta, tomar banho de riacho, tomar banho no rio, tudo isso eu vivi uma infância muito feliz, então eu não senti nenhuma marca como se eu estivesse em uma região que fosse muito pobre, que não me desse as condições necessárias para que eu pudesse ser gente, né? Então, para mim foi maravilhoso, eu tive uma infância maravilhosa, minha juventude também, e depois foi que tive que sair de lá por causa do meu marido, foi transferida para o Ceará e a gente teve que vir embora. Uhum. Gilda, aqui no Daná de Bom a gente fala, né? E eu gosto de fazer essa ressalva sempre, porque quando a gente fala que é um espaço da literatura nordestina, não é um espaço apenas para falar de histórias sobre o Nordeste. Porque nós temos muitos escritores aqui no Nordeste, e todos eles, né? Escritores muito bons, e que nem sempre a temática é o Nordeste, mas tem escritores, por exemplo, só um exemplo que conta histórias que aconteceram fora do país. Mas aqui o que a gente valoriza é a escrita desse povo, dessas pessoas, né, que começaram a escrever aqui. E eu queria saber, assim, da Gilda, como é que surge? A Gilda sai lá do Piauí, vai para o Ceará. Como foi esse processo, né? Para quem não sabe, a Gilda passou boa parte da sua vida trabalhando numa instituição bancária, né? 31 anos. E a gente pensa, né? Assim, como é que surge, então, nesse processo, a Gilda escritora? Quando eu trabalhava no banco, né, eu já tinha descoberto, né, essa linha de escrever poesia, principalmente, né? Então, eu adorava escrever poesia, e guardava, porque eu não tinha o menor senso de dizer assim, não, mais tarde eu vou. Eu era ali totalmente envolvida nos trabalhos do banco, né? Tudo financeiro, nada de escrita, né? Até os cursos que a gente fazia era tudo para a área bancária. Então, mas assim, eu escrevia às vezes nos momentos, na hora do almoço, muitas vezes eu me sentava debaixo de um pé de cajueiro, lá no Passaré, onde eu trabalhava, né? Uhum. E escrevia. Então, eu tenho muitas poesias escritas dessa época, né? 1990, 1985, 87, eu fui escrever. Então, meu processo, eu fui evoluir depois que eu me aposentei. Porque, como eu tinha pouco tempo no banco, ou eu tinha pouco tempo para fazer Para poesia ou escrever. qualquer coisa, né? Porque o banco me consumia. E Uhum. quando eu estava em casa, ainda tinha 3 filhos pequenos para cuidar, né? Então, era assim, uma vida muito corrida. O que acontece? A, eu começo a me preparar e aí, não, agora eu vou viver da literatura, né? Uhum. Eu digo, agora eu vou escrever tudo aquilo que eu sempre gostei de escrever. O que eu pensei, né, em escrever, uma vida assim. Só que o seu celular que virou aí. Ficou assim agora Pois o celular. é a Coloca na imagem outra que está posição. Aí. isso. Então, assim, a minha vida, eu comecei a descobrir isso aí, e
aí a coisa foi fluindo, e eu fui estudando, e eu fui cada vez mais escrevendo, fazendo cursos, e eu fui me completando naquele coisa da literatura. Então, eu vi que realmente era o que eu gostava de fazer, porque eu pensava, eu sonhava tudo em escrever. Eu via uma frase em qualquer canto, eu anotava aquela frase, e dali já nascia alguma coisa. Um poema, uma prosa, né? Agora, conto, eu tinha muitas histórias, mas nunca me atrevi ao conto. Eu achava que era uma coisa muito difícil. Mas aí depois eu digo, eu vou me aventurar no conto. Vou ver o que é que acontece, vou ver o que vai dar. E aí eu comecei a fazer conto, e algumas pessoas viram um conto meu, outra pessoa viu outro conto. Menina, tu escreve conto muito bom, vai para os contos. Aí eu tive um incentivo muito grande de uma professora, ela, ela quem fazia todas minhas poesias, eu passava tudo para ela me dizer como era que estava, para ela fazer toda aquela correção, ver o que era que estava de mais, de menos. E nesse grupo de poesias que eu mandei para ela, né, para ela fazer essa revisão, tinham 3 contos, foram 3 contos. E ela leu, ela disse, olha, você me mandou 3 contos. Aí eu digo, foi errado. Mas não tem problema não, você faz a revisão só das poesias. Ela disse, não, eu vou fazer a revisão dos contos e eu vou dizer uma coisa. Você começa a escrever conto hoje, porque você é uma excelente contista. Maravilha. Vou aproveitar aqui um pouquinho só para ler aqui, para eu não me perder, Ju, dos comentários das pessoas, né? O Juliano coloca aí, nossa querida e amada poeta do nosso lindo Nordeste, Juliano Fontinelli. O Johnny comenta que hoje começa o maior São João do mundo em Campina Grande, só fazendo inveja pra gente. Mas eu tive aí o ano passado, tive a oportunidade de ver o maior São João do mundo. E já vou deixar um spoiler aqui, porque o Johnny tem um livro muito bacana, que é um livro acadêmico, mas que é super interessante. Nordeste Nunca Houve. É uma crítica a esse Nordeste que as pessoas insistem em dizer que é único, né? Que é uma forma só de ser. E esse Nordeste tão diverso, às vezes é pregado de uma única forma, né? E a gente vai em breve ter um programa aqui, uma programação para falar sobre o livro do Johnny a partir da novela das 6, né? Que está caracterizando esse Nordeste aí. Que não existe, né, gente, esse Nordeste que a novela prega, e o Johnny vai vir aqui falar para a gente sobre isso. A Laura escreveu que leu o seu livro e me impactou profundamente. Quando você escreveu, teve a intenção de registrar aquelas situações, ou mais que registrar, você teve a intenção de denunciar? Eu tive a intenção de chamar a atenção. Principalmente chamar a atenção das mulheres, mostrando para elas o que as mulheres sofreram no passado. Embora hoje ainda muitas mulheres sofrem, estão passando ainda por aqueles episódios, né, que eu coloquei no livro. Mas na realidade, eu coloquei para chamar a atenção, principalmente das mulheres e também dos homens, dizer assim, olha o que as nossas mulheres sofreram. Para puxar essa ancestralidade da mulher, daquela mulher da fazenda, fazendeira, da mulher que fazia modinha para, no Natal, começar a cantar para os netos, daquela mulher que fazia, que trabalhava todo ano, desculpa, para na festa de São João levar aqueles potes de aluá. Então, mulheres gordas, mulheres magras, pretas, brancas, ricas, pobres, de todas as classes, elas sofreram.
Então, Sim. o que eu quis foi isso, chamar atenção, porque realmente aconteceu, só que naquela época ninguém falava. Se você falasse, né, você era expulsa da cidade. Então, hoje a gente tem, né, a gente tem hoje toda essa internet, né? A gente também tem essa liberdade para falar do que aconteceu. Então, eu resolvi colocar no papel. Uhum. Sim, de certa forma é uma denúncia, né, Gilda, essas questões todas que você traz. Também, né? Também, e dizer o seguinte, que naquela época já existia, só que Uhum. ninguém falava. E às Mas vezes o que existe hoje hoje, ganha outras configurações, né? Essa questão da mulher tem ganhado outras configurações, com a tecnologia mesmo, a gente vê outras formas de exploração, que são, exatamente, muda o cenário, né? Mas as histórias, infelizmente, continua, continuam, né? exatamente, continua, né? Então, Isso. eu escrevi com essa intenção. E eu tenho um livro já também, já todo revisado de contos, são 15 contos, que está Uhum. na gaveta, eu já dei até o nome dele, né, que é Mussambê. Uhum. A gente já falou, né? Aí nesse livro eu mesclo contos de mulheres nordestinas e mulheres não nordestinas, mas também é um livro que tem coisas muito. Alguns contos são bem densos mesmo. Por quê? Porque toda vida houve. A nossa vida não é de felicidade, né? A gente tem. Se a gente for para trás, puxar nossos avós, bisavós, tataravós, naquele tempo que as mulheres sofriam, Uhum. coisas absurdas, né? E ninguém falava. Hoje não, hoje eu tenho espaço para isso. Então eu falo, e aí quem não sabia vai ficar sabendo do que as nossas mulheres do passado sofreram, né? Uhum. E então diz até assim, foram mulheres selvagens que venceram. Né? Uhum. Deixa eu ler para você o comentário aqui da Giza. A Giza colocou que é grata em ter me conhecido. Ainda não criei coragem de tirar meus poemas dos papéis, mas você marcou na minha vida lindamente. Toda vez que olho para o seu livro, meu coração se aquece. Danado de bom isso de ouvir, né, Gilda? E já Coisa agradecer linda, né? também, Linda, linda, agradecer. muito bonito, né? O que ela escreveu, e eu agradeço, né? Poder ser essa pessoa que inspira, né? Coisa boa. Acho que acho que a maior felicidade do escritor é justamente essa, né? Ter suas obras lidas e reconhecidas, Reconhecidas, certo? sabendo que a gente, todo mundo, como diz, nem Jesus agradou todo mundo, né? Como diz o Isso ditado mesmo, nem popular, Jesus agradou. alguns vão apreciar mais, outros menos, outros vão ter críticas positivas, outras, digamos, se é que existe a crítica positiva e negativa, tá tendo um retorno aí. Enfim, ligou alguma coisa aí, Gilda? Não, né? Como? Ligou algum outro equipamento aí? Não, né? Não. Não. Então vamos continuar. Então, me perdi por causa da negócio. Mas é bem dizer para as pessoas que estão aqui com a gente hoje, agradecer as pessoas que estão aqui ouvindo falar de literatura. Todo mundo que entra aqui é porque de alguma forma aprecia a literatura. E a gente quer Isso. falar um pouquinho, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o Danado Bom, mas eu queria falar, né, sobre essa obra especificamente, que é Bandas e Bundas. Você já falou um pouquinho para a gente, mas quem nunca viu esse livro, gente? Quem está aqui na live, que nunca ouviu falar de Bandas e Bundas, quando vocês viram esse título, o que foi que vocês pensaram? Ainda mais com essa mulher com essa bunda de pandeiro aqui, né, que a Gilda fala. Aí eu queria que a Gilda falasse, especialmente para as pessoas que ainda não ouviram, por que Bandas e Bundas, Ave Maria, Amém. Pois é, bandas e bundas. Vamos começar. Bandas e bundas me inspirou por uma protagonista, né, que tem um conto aí, que o nome dela é Nega Cota. Então, ela tinha uma bunda muito diferente de todas as mulheres, né, muito crescida, muito avantajada.
E isso aí já me gerou assim, um pensamento, e eu fui amadurecendo, e a coisa foi tomando a realidade. Bandas e bundas. Mas o quê? Aí, bandas do Piauí? Não vou botar do Piauí, porque fica uma coisa assim muito marcada, né? Só do Piauí, não, porque também contos de outros estados nordestinos, né? O Ceará, uma coisa assim. Eu digo, mas aí veio Bandas e Boom da Ave Maria, amém. Porque eu comecei a me lembrar que as mulheres, não só as mulheres, como os homens também, quando você falava qualquer coisa, e eles achavam assim, né, coisa espantosa, Ave Maria, amém. E muitas delas ainda faziam o nome do Pai. Diz Ave Maria, amém. Me livra disso. Aí eu botei não. E também outra coisa, eu fiz questão de colocar para chamar a atenção das mulheres que escrevem. Porque muitas das mulheres que escrevem, que eu conheço, elas colocam os títulos do livro, assim, uns títulos muito clichê, assim, aquela coisa bem comportado. E a autora, a escritora, ela tem que se lançar, ela tem que ultrapassar, ela tem que transcender, ela não pode ficar nesse mundinho só da escritura, né, do papai e mamãe, da flor, do beija-flor, não, ela tem que transcender, para ela crescer e mostrar às outras o caminho também do crescimento. Você tem que transcender. Então, para... não, isso aqui vai chocar. Então, que choque, né? Agora, chocar no bom sentido. Agora, também as pessoas elas não vão ter que fazer um preconceito, ter o preconceito de só pelo título achar que é um livro pornográfico, que tem, deve ser, isso aqui deve ser pornografia, não sei o quê. Não é, ao contrário, né? É um livro que tem muitos contos de pessoas religiosas que batalharam a vida, muitas doído, né? Pessoas que sofreram, criança, é o preconceito, né? É a pedofilia, a prostituição, a monogamia, a poligamia, né? Do homem que tem 3 esposas. Então, para você ver que o mundo é essa diversidade toda. E para que a literatura também alcance um patamar melhor de você ler, de você até confrontar com outros, dizer, poxa vida, essa escritora ela teve coragem de se lançar. Eu acho que todas nós temos que nos lançar em algo desse tipo, né? Transcender o cotidiano. Tem uma pergunta bem interessante que chegou aqui, Gilda, que é da Zélia, do nosso Danado Bom. Ela coloca o seguinte: na sua escrita há uma certa melancolia, mas na realidade nota-se que você é alegre, descontraída. Essa melancolia é devido ao mergulho intenso que você dá na vida das personagens? Sim, sempre os meus escritos, ele tem esse tema, ele tem essa pegada melancólica, certo? Que eu digo assim, que é da minha alma. Que eu acho que quando quando eu começo a escrever, eu começo a pensar quem vai ser a protagonista desse conto, fulano de tal. Então, eu começo a ver aquela pessoa fazendo aquilo que eu imagino. Então, eu vou falando, é como se eu tivesse fazendo decifrando um filme. O filme está passando, eu estou escrevendo ali tudo o que está acontecendo. É isso quando acontece, quando eu escrevo. Tanto é que muita gente diz assim, quando eu leio seus contos, eu me situo lá no lugar dessa mulher. Eu vou para lá, eu me transporto. Porque você é tão detalhista em trazer a personagem para perto da gente, para viver, que eu me transporto para lá. E aí, daqui a pouco, eu estou achando que eu estou no lugar dessa mulher. É isso que eu faço. Então, essa pegada melancólica eu tenho nos meus contos, nas minhas poesias, nos meus
monólogo Uhum. e no meu romance. Maravilha. Aproveitar para falar para as pessoas que estão aqui, que ainda não conhecem o trabalho da Gilda, ainda não conhecem o trabalho da Nádia Bom, vocês podem seguir aí a gente, né, Gilda? Marla Moreira, underline, e Gilda Freitas, escritora. Segue a gente aí para acompanhar, que a gente, cada dia, está inventando um troço diferente por aqui. E meus livros estão aí na Marla, estão aí, quem quiser comprar, é só entrar em contato com ela. Isso. Nada de Bom tem uma loja virtual que, inclusive, está passando por reforma, como diz se o mundo real passa por reforma, o nosso mundo digital também passa por reforma. E em breve vocês vão ter o espaço da literatura nordestina para você comprar os seus livros de todos os escritores, todos assim, né, que desejarem colocar os seus livros na nossa loja. Bandas e Bundas, como a gente está falando, tem 12 contos que falam sobre essas questões todas que a Júlia está falando: desigualdade, machismo, preconceito, superação. Eu queria saber de que forma esses temas que você traz em Bandas e Bundas se conectam com a sua visão de mundo, com a pessoa e a escritora Gilda Freitas. Quando eu fui escrever esse livro, eu ficava prestando atenção às notícias de televisão, né? O que é que acontecia. Então, a gente estava, na época que eu escrevi, estava a notícia muito forte, mas era de mulher, né? Feminicídio, a misoginia, né? A misoginia estava muito forte, como também como é que se diz? Pedofilia. Inclusive, até mesmo pela própria igreja, né? Todo dia aí falando tudo, pedofilia. Então, eu comecei a pensar, eu digo, poxa vida, tudo que está passando hoje na televisão já aconteceu no passado. Eu posso trazer isso para o presente no espaço passado. Então, você hoje está aqui presente, você vai ler o livro, mas você sabe que isso não aconteceu hoje, aconteceu no passado, em 1930, 1920, por aí. Mas que hoje as coisas também estão acontecendo do mesmo jeito, só que num espaço diferente devido à internet, né? Devido a toda essa coisa aí da internet mesmo, né? As pessoas têm maneiras diferentes de fazer, de falar, de propagar, né? E naquela época não tinha. São temas, né, que a Gilda traz, mas que são muito recorrentes. A pessoa está dizendo que o seu áudio está baixo, Gilda. Não sei se você se afastou um pouquinho, mas assim, o meu também está baixo, gente, ou só da Gilda? Confere, por favor. Quando a gente fala, por exemplo, de um dos contos que a Gilda fala, que é da pedofilia, né? O tempo todo a gente está vendo isso, né? A gente está vendo, e como eu falei um pouco atrás, a questão com a internet, isso tem se tornado cada vez mais recorrente, né? A pedofilia em nosso país. Isso. E são questões, né, que aparecem no texto da Gilda, nesses 12 contos, que são questões para a gente pensar a nossa sociedade mesmo, né? Pensar todos esses problemas que a gente vivencia e a gente, né, buscar denunciar mesmo, sempre que possível. Quando a gente falando ainda sobre Bandas e Bundas, acho que é uma alegria para a escritora poder ver seu texto lido, mas quando você colocou esse texto, digamos, no ar, quando você publicou Bandas e Bundas, qual mensagem que você gostaria de levar para o seu público? É que nós podemos fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente sonha, a gente pode fazer. E que você não pode, o escritor, eu levo tanto para escritor como também para o público. Você não pode calar em relação a temas que eram verdadeiros tabus. Sim, sim. Então, hoje nós não devemos mais nos calar sobre isso. É um tema que hoje se fala
do sexo, né? Se fala da pedofilia, se fala do homossexualismo, se fala de tudo isso de uma maneira muito clara, muito responsável, né? Mas que a gente não deve se calar ainda por efeito de um tabu que a maioria de nós todas fomos educadas para isso, de não poder falar, que tudo é pecado, ou então isso não pode, é proibido. Então, é isso aí, é a gente poder abrir mais a mente e dizer assim, isso não é pecado, isso não é pornografia, isso, o tabu já, como diz assim, você tem que eliminar e partir para a realidade da vida. E no caso da pedofilia, é ter mais cuidado com os filhos, né? Que hoje não se pode mais confiar em ninguém quando você coloca para ficar próximo a um filho seu, certo? Sim. Então, é uma realidade? É. E a gente deve se calar? Não, nós não devemos nos calar sobre todos esses tabus, ao contrário, a gente deve colocar, né, como diz assim, pegar todos esses ossos e fazer uma caveira e dizer assim, está aqui, tudo. Sim. Que ao longo da história a gente percebe que o não dito disse mais do que o dito, né, Gilda? Isso. Porque assim, nós somos de uma geração de que era proibido falar sobre essas questões todas, mas essas questões todas não ditas acabaram, digamos assim, influenciando de forma negativa na nossa formação. Isso. Então, hoje a importância de a gente estar discutindo isso, e a literatura, eu entendo que é um canal de falar sobre isso, Com certeza. A literatura, ela traz muito traz a realidade para a ficção e a ficção para a realidade, e isso é interessante para a gente poder pensar as relações humanas. E eu gosto sempre de ressaltar esse papel importante que a literatura tem. Eu ouvi de uma determinada pessoa, uma conversa informal, tipo assim, eu não gosto de ler, eu gosto de ler coisas úteis. Aquilo ali, eu vou falar, mas aquilo ali me soou de uma ignorância tremenda, né? Isso. É como se a literatura não fosse útil. Nós temos uma formação de que literatura não é útil. E eu repito toda live essa frase aqui, eu repito essa frase. Eu não sei o autor, mas eu vou botar na internet para descobrir, para da próxima vez eu vou dar o crédito. Mas a frase é o seguinte: se todas as ciências nos faltassem, restaria a literatura. Que a literatura traz tudo isso e, infelizmente, ela é tão negada ao longo da história. Ela é negada no nosso contexto social, ela é negada nas nossas escolas. E a literatura, ela tem o poder de nos fazer refletir sobre os temas mais diversos, né? A Gilda também é estudante, né? Não sei se ela já terminou, de filosofia, e ela sabe da importância disso. Inclusive, nós estamos tendo recentemente, a Gilda pode falar sobre isso, porque é importante falar, sobre, digamos, políticas públicas que estão querendo tirar a filosofia da escola, né? Para colocar educação financeira nas escolas no lugar da filosofia. E aí a gente percebe o quanto que a gente precisa estar, digamos assim, de olhos abertos e lutando para que o mundo já está nossos tão ideais. desumano, sem filosofia, sem literatura, vai piorar, gente. Aí não tem vida, né? A vida a gente deixa de viver, passamos a existir. Não é isso? Justamente. Mas Marla, hoje você vê essa misoginia, esse poderio do homem em relação à mulher, né? De ter a mulher para si como, não, ela é minha, eu faço o que eu quero, se ela não quer mais ficar comigo, ela morre, eu mato. Então, eu estudei a filosofia antiga, e eu gosto muito de filosofia antiga. E eu estou agora, o livro que eu estou escrevendo é sobre, principalmente, o preconceito e a misoginia na mulher. Mas eu trago a introdução do livro, umas 10 páginas, talvez, ou mais, é só sobre a misoginia na época medieval. O que foi que essas mulheres sofreram?
Gente, é coisa que a gente só acredita porque está nos livros, sabe? Está ali escrito, os professores, né? Os autores daquilo ali. Então, ela perpassou pelas, pela igreja, né? Os reis, rainhas, filósofos, grandes escritores, grandes pensadores, que a mulher não vale nada. Inclusive, tem um filósofo, um escritor, acho que ele não é nem filósofo, é escritor. Ele diz o seguinte, que a alma da mulher é como a alma de uma porca, não vale nada. Né? Então, para você ver o sofrimento dessas mulheres. Né? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu coloco essa vida dessas mulheres da antiguidade, né? E vou intercalando com a história, porque primeiro tem a misoginia, que aí eu vou colocando tudo que aconteceu na Idade Medieval e por que é que nós somos hoje desse jeito, porque foi herança, né? Uma herança. Então, a história ela vem dando continuidade e entrando em cada essência de mulher desde aquela época. E aí eu vou intercalando na história, a história de uma mulher também. Eu só escrevo não só escrevo sobre mulher, gosto de escrever sobre mulher, de uma mulher que ela passou um grande sofrimento em decorrência de ser, ser uma pessoa, um objeto, ela é minha, você não sai daqui, quem manda em você sou eu faço o que você quer, eu faço o que eu quiser, você tem que ficar calado, certo? E vou intercalando a misoginia da época passada. Então, você vai ver que muito que elas passaram, muitas já estão continuando a passar hoje. Sim, sim. São muitas questões ainda muito São atuais. Agradecer ao pessoal que está chegando, né, aqui para acompanhar a gente. Falar que o Danado de Bom é um espaço voltado, né, focado na literatura de autores nordestinos. E aqui vocês vão poder acompanhar desde clássicos da nossa literatura, como Ariano Suassuna, que nós já lemos por aqui, o João Cabral de Melo Neto, a Gilda Freitas, né, que é uma autora contemporânea, dentre tantos outros. Mas, assim, todo escritor, ele tem várias influências, né? Ele fala, ele escreve a partir de outras pessoas. Tem um autor, que é o Bakhtin, que é do campo da linguagem, que ele vai dizer que nós somos o resultado de todos esses discursos que perpassam por nós ao longo da vida, né? A gente vai se constituindo sujeito a partir de tantos outros sujeitos que perpassaram por nós. E é essas pessoas que vão nos constituindo quem somos. E assim, além do ser da pessoa Gilda Freitas, eu queria saber quais são as influências literárias da Gilda Freitas e se há escritores ou escritoras que impactam profundamente aí na sua escrita. Eu tenho duas escritoras que eu me identifico bastante com elas, né? E elas também elas fizeram com que eu pudesse escrever muita coisa que eu escrevo hoje, principalmente essa coisa de buscar o seu eu lá dentro, né? E trazer essa coisa de você ver o outro, né? A coisa da falta de amor, a falta de serenidade, de valor que o homem não dava. Então, eu tenho. E por eu gostar tanto delas, eu escrevi, aliás, eu estudei todas duas. Uma é a Flor Bela Espanca, que foi uma escritora, uma das maiores escritoras portuguesas, né? Mas na época dela, ela era considerada uma insana, né? Os homens riam. Então, ela só foi mesmo vista depois que ela morreu. Aí foi que ela se tornou famosa. Mas tudo que ela escrevia, diziam que ela só escrevia pornografia, coisas feias. Era isso que os grandes escritores da época dela falavam. E a outra
a Flor Bela, que eu tenho essa pegada da melancolia, né? Do amor, que a mulher, muitas vezes, a mulher é insatisfeita porque ela não é amada, ela não sente no companheiro aquele amor verdadeiro. Muitas vezes é mais um casamento, como diz assim, como se fosse um acordo arranjado. Um acordo, ele tem dinheiro, então eu caso, certo? E a outra foi a Clarice Lispector, que me fez refletir muito sobre eu mesma. Então, são essas duas escritoras que eu adoro, que eu tenho toda a obra de todas as duas comigo, toda mesmo, até eu consegui até o diário da Flor Bela Espanca, escrito à mão, tenho comigo. Então, eu tenho assim eu tenho assim, uma verdadeira adoração pelo que elas escrevem. E eu sempre digo, o que elas escrevem é o que eu gostaria de ter escrito. As duas. Mas se inspira, né, Gilda? Falando agora um pouquinho sobre nosso contexto, né? O Danado de Bom, ele fala sobre literatura de autores do Nordeste, não como uma forma de sermos melhores ou piores, nós somos apenas diferentes, né? Nós temos uma pegada diferente, né, Gilda? Nós temos um negócio diferente, um borogodó, um borogodó diferente. E aí, falando do estado que você mora hoje, do Ceará, terra do Patativa do Assaré, que a gente já falou com ele aqui, e, digamos assim, no contexto mais atual, a gente tem a Socorro Racioli, que nós já trouxemos aqui, o Estênio Gardel, que é um nome hoje, né? Um nome que fala do Ceará, dentre tantos outros que temos, tanto no Ceará, que é o estado que a Gilda mora hoje, como... Gente, é um celeiro. Me perguntaram um dia, e se um dia os autores do Nordeste acabar? Como é que você vai continuar com o Danado de Bom? Não vai acabar, gente. Nunca, nunca, sabe? Porque a Gilda está aqui com 4 livros escritos, já tem uns 2 aí na mala dela saindo. Então não vai acabar. Danado de Bom, se depender de literatura, de texto literário para a gente falar aqui, será eterno. Mas eu queria saber, assim, você percebe algum, digamos, preconceito, alguma coisa diferente quando você diz que é uma autora do Nordeste ou não? Nas livrarias. Nas livrarias aqui em Fortaleza. Interessante que é na própria Fortaleza, né? As livrarias, eles têm esse preconceito de ter livros só de escritoras, né, que já são famosas. Né? Você é daqui de Fortaleza, você escreveu, aí fica naquela conversa, depois eu ligo e nunca liga, certo? E também eu sinto esse preconceito da própria mulher, certo? Sobre a escritora cearense. Porque a escritora cearense ou piauiense, elas veem mais, quando elas falam mais de livros de mulheres fora do Nordeste, né? Não, eu adoro... começa a falar dessas escritoras, inclusive, que já faleceram. Eu adoro, eu só tenho meu livro. Mas a maioria, ela não compra livro de uma escritora nordestina. É incrível, mas é a verdade, sabe? Agora, na hora que chega uma escritora dessa, né? Aí lota a livraria, filas e filas para poder comprar o livro da escritora lá de São Paulo, do Rio, lá de Portugal, não sei de onde. Mas aqui a nordestina, que mora aqui, eu acho que elas não valorizam, então... E por não ler, acho que a pessoa não escreve nada que preste. Eu vejo isso aqui, até mesmo nas academias. As nossas colegas acadêmicas, poucas compram os livros de quando uma chega com um livro novo. Não compra. É uma questão bem pertinente, né, para a gente pensar, porque assim nos coloca numa situação assim, como se
um cérebro mesmo, um ser pensante de um lugar. E aí a gente vai discutir isso no livro do John Nery. Vou ter que trazer essa questão lá, quando a gente for discutir aqui, porque ele traz argumentos mesmo, digamos assim, teóricos para discutir essa questão, né? Uhum. E para a gente pensar e desconstruir, né? Porque às vezes é como preconceito. O preconceito de todas as formas, ele é uma constituição social, né? A minha sobrinha, só abrindo um parênteses aqui, de 5 anos, eu chego na loja com ela de bonecas e falo para ela pegar a boneca negra. Não, não quero não. Essa não. Quem ensinou para essa menina, né? Quem colocou isso na cabeça de uma criança de 5 anos? Aí a minha mãe disse: Ah, já vem do sangue. Minha mãe, assim, né? Com toda a limitação que ela tem dessa compreensão, ela colocou dessa forma. Minha mãe, não existe esse negócio. Preconceito não é hereditário, né? Da questão genética. É uma questão social. Essa criança já ouviu desde o ventre da mãe esses preconceitos nos primeiros momentos da vida. A televisão é preconceituosa, o jogo infantil é preconceituoso, né? A escola é preconceituosa, o livro Isso. didático é preconceituoso. Então, assim, a mesma coisa acontece com o escritor, né? É. Com o escritor. E eu percebo, com um pouco mais de um ano e pouco do Danado de Bom, eu percebo que tem escritores que nasceram no Nordeste. Vou falar isso aqui, viu, gente? Nasceram no Nordeste, mas não querem ser chamados de escritores nordestinos. Eles mesmos, né? Né? Nós mesmos, é aquela coisa mesmo, quando a pessoa lá diz, o negro mesmo que é mais preconceituoso Do que o do branco. que o branco. É. É uma fala bem popular que a gente ouve, e eu tenho visto isso aqui acompanhando de perto, né, escritores do Nordeste. Eu percebo que alguns eles não querem colocar a literatura dele como uma literatura nordestina, como se isso fosse pejorativo, né, gente? Então, assim, isso nos coloca numa posição de que somos inferiores, entre aspas, por ter nascido em um determinado espaço geográfico, que Isso. nesse livro do John Nery, eu vou destacar de novo aqui porque ele traz isso, o Nordeste foi uma constituição social, né? Foi uma constituição social, foi uma criação, né? Tem um outro autor que tem um livro que fala A Invenção do Nordeste. Do Nordeste, enquanto essa caracterização toda que a novela, por exemplo, está trazendo, é uma constituição, é uma criação social. Isso. Porque o sujeito nascido aqui no Nordeste não é diferente do sujeito que nasceu lá no Sul, né? As oportunidades podem ser melhores ou podem ser piores, dependendo de qual região do Nordeste ele nasceu, de qual região do Nordeste ele foi criado, né? Porque, assim, Isso. falar de Nordeste, como é que você fala de Nordeste do sujeito que nasceu, por exemplo, numa capital, hoje do litoral, e o sujeito que nasce lá no sertão? É diferente. Como é Totalmente diferente? diferente. Como é diferente o sujeito que nasce na favela do Rio de Janeiro e o sujeito que nasce lá, né? No Leblon. No Leblon. Então, não é sobre Não Sul, é só o Sudeste, Nordeste. É sobre as diferenças sociais, né, que a gente sociais. tem Isso. a nível de Brasil e de mundo. Isso. Nós tivemos um professor aqui que eu não esqueço nunca, quando a gente foi discutir João Cabral de Melo Neto, né? A obra do João Cabral de Melo Neto é Morte e Vida Severina. Morte e Vida Ele Severina. fala, Marla, a gente tem severinos no mundo todo, né? Por isso que a obra do João Cabral é tão atual, né? Por isso que a obra do João Cabral, dentre tantos outros clássicos, é tão atual. Porque ele fala desse Severino, que é o Severino que está aí, ele falava, é o Severino que está lá no Japão, é o Severino que está lá na Austrália, né? Então, assim, isso, a literatura tem que abrir a nossa mente para isso, o conhecimento precisa abrir nossa mente para isso, para a gente, não sei, acabar, extinguir, a gente não consegue, mas diminuir esses preconceitos tantos que existem, né? E eu, quando eu falo da mulher nordestina,
essa mulher nordestina, ela não está só aqui, não, o que ela padece, o que ela padeceu e ainda padece. É aquela mulher também que está lá em São Paulo, que está no Japão, que está nos Estados Unidos, porque você sabe que se você sair por aí, mundo afora, fazendo uma pesquisa sobre mulher, você vai ver que nos maiores centros, né, estão lá mulheres que são totalmente castradas, né, são Sim. assassinadas. E por quê? Porque o preconceito está lá, né? Do mesmo jeito. O preconceito ele existe em todo, onde a mulher esteja, não importa, ela pode ser uma mulher de social, né? Ela pode morar no palácio, como ela pode morar na favela, mas ela está lá sofrendo a mesma coisa. Essas mulheres existem, né? Assim como ele fala, né? Que o Severino também existe. Todo mundo. Sim. Gilda, a gente já chegou a nossa 1 hora de live. Eu falo que a gente sempre passa rapidinho aqui, a gente nem percebe a gente conversando, que é muito Não gostoso. é? Mas para 2 perguntas aqui ainda para a gente, que é a seguinte: para quem chegou aqui, tem pessoas que seguem a Gilda, mas não seguem a Marla, seguem a Marla, mas não seguem a Gilda. Então, comece a seguir a Marla e a Gilda. A Marla é do Danado Bom, a Gilda é escritora, segue lá os dois, né? Porque o Danado Bom, a gente fala que é o espaço da literatura, é espaço para a literatura do Nordeste chegar até o mundo, né? Porque com a internet hoje a gente consegue chegar em qualquer lugar do mundo. Então, assim, o Jane, que chegou agora, ou é a Jane, não perdeu não, viu, Jane? Porque vai ficar gravado, você pode ver depois. Mas eu queria saber da Gilda, como é que está sendo sua experiência de estar participando do Danado Bom, esse espaço de literatura nordestina? Para mim, a minha experiência é ótima, porque realmente eu lhe sou sincera, né? Não estou lhe jogando confete. Sim, Né? Eu já não deve, participei, não deve. Não deve. viu? Eu já participei de outros, tipo mais ou menos o seu, né? Que coordena escritores e tudo, mas não tem, como diz, aquela essência do reconhecimento que você dá ao escritor cearense no Danado Bom. Então, aqui a gente fala, você expõe seu livro, você não é a estrela, né? Não. Você não é a estrela é o Danado Bom, porque ele é quem Escritor, faz são os escritores, são as né? E estrelas que brilham você aqui. chama, então, digamos assim, né? Que o Danado Bom é o firmamento e ele chama essas estrelas que são os escritores e compõe aí o Danado Bom, que fica uma coisa para todos. Você não diferencia fulano de tal de cicrano de tal. Você não diferencia. O escritor, para você, é o escritor e isso basta. Agora, se tem diferença na literatura, claro que ninguém escreve, ninguém é igual. Cada um tem a sua, né, o seu estilo literário. Né? Cada um tem o seu estilo literário. Agora, cabe o leitor a escolha, né? Mas você está ali, uma pessoa muito justa, muito talentosa, gerenciando o Danado Bom. E eu lhe digo, né? Eu aqui as experiências que eu tive até agora foram excelentes, né? E eu estava até dizendo, olha, gente, eu já comentei com algumas pessoas, né, sobre você, para poder entrar e tudo. Vai lá, rapaz, e faz a tua inscrição. Porque até espaço para a gente vender o livro, ela tem lá, tem tudo. E ela te dá valor. A gente está lá falando para o Brasil inteiro, que ela coloca gente de todo o Nordeste, vem do Brasil. Então, Marla, é só maravilha. Legal. Muito bom Muito mesmo que obrigada. você está fazendo. Parabéns. Das estrelas, você já me enganou aí, a metáfora das estrelas. Parabéns pelo que você vem fazendo. Hoje Parabéns. mesmo eu estava produzindo esse conteúdo, né? Que a gente produz conteúdo dos escritores. E assim, Gilda falou uma coisa interessante, porque assim, cada autor tem uma especificidade. Tem livros que é mais fácil você produzir conteúdo sobre eles, e tem outros que são mais difíceis.
tem uns que engrenam, sabe, assim, Gilda. Eu falo, meu Deus do céu, o que é que eu vou criar hoje? Essa mente aqui, criar sobre esse livro. Tem outro. E não é só porque o autor é melhor ou pior, é o próprio estilo, às vezes, do livro, né? É, Um estilo de livro é mais fácil você falar, uma história flui mais, uma história está mais próxima dos leitores do que outras. Mas mesmo assim, a gente, né, se esforça para que todas cheguem com a mesma qualidade. Claro que tem quem acompanha aqui sabe, tem semana que você lê o livro de um, faz aquele boom, né? E o do outro não faz boom, faz chu. E aí a gente vai levando assim. E isso é assim que mesmo, viu? acontece, né? É, Porque é o humano também que está por trás de tudo isso, né? Isso que é bacana. E aqui no Danado de Bom, eu tento fazer sempre trazer a literatura para a vida, porque o Danado de Bom tem esse cunho, esse viés político. Como educadora que sou, eu entendo que a literatura transforma vidas, né? isso. Entendo que a literatura transforma as vidas. E E assim, quando eu transforma. pego o livro da Gilda, por exemplo, eu vou falar com ele, eu falo, poxa, como é que eu posso falar desse livro para que quem está lá do outro lado se sinta impactado por esse texto, né? Sinta vontade de adquirir o texto para poder ler todo o contexto, porque a gente só dá spoiler, né? A gente não pode chegar aqui e ler o livro para vocês, não, vocês não vão comprar o livro, né? A gente tem que dar só aquelas gotículas mesmo para que as pessoas que acompanham tenham interesse de poder comprar o livro. E quem está aqui com a gente, não sei, tem pessoas aqui que são escritoras, tem pessoas que são apenas leitoras, como a Gilda, né? Acho que ainda vou escrever meus livros ainda, né? Mas assim, a Gilda também veio escrever já, né? Mais tarde, teve toda a carreira, né? De trabalho na parte bem burocrática, que é um banco, uma instituição financeira. Então, se você está aqui, pensa em escrever, fica aqui com a gente, que a gente vai, né? Conectar vocês aqui e acompanhar o nosso trabalho. Então, Gilda, eu quero agradecer imensamente mais uma vez, né? Eu digo que o Danado de Bom é uma família, independente de você estar publicando, tá divulgando o seu livro aqui. Acho que algo já aconteceu que vale por tudo, que é a nossa conexão, né? Que mesmo que eu não te conheça nunca pessoalmente, mas você estará para sempre, né? Pessoas, quando a gente se conecta de fato com uma pessoa, é para a vida inteira. É, E a internet, ela tem esse poder, né? De nos conectar com pessoas. Eu digo que somos uma família, o Danado de Bom é uma família hoje que eu tenho. uhum. É um filho que eu tenho, que eu cuido dele todos os dias, assim, com muito carinho. E eu quero agradecer desde o início. Assim, a gente lançou o Danado de Bom agora em 2024, a rede de divulgação. E assim, vocês que são pioneiros, como você, o Luiz, que eu lembro que a primeira pessoa que assinou lá foi o Luiz, não esquecer isso nunca. E você veio em seguida, dentre outros aqui, a Nádia que está aqui, hoje o Léo. Então, assim, são pessoas assim que, mesmo sem eu conhecê-las pessoalmente, eu tenho um carinho enorme. E assim, quando você conhece pessoalmente, por exemplo, eu cheguei em Salvador, na Bienal do Livro, e conheci a Nádia, né? Conheci o Luiz e conheci a Irene. Mas assim, o interessante da internet é justamente isso, é que parece que eu já conhecia, já Já conhecia, conhecia porque está ali no do contexto tempo. da gente todo dia. É, Não teve aquele impacto de falar assim, uau, agora é outro mundo, é outra pessoa. Não, você já conhecia a pessoa, né? E essa coisa, a gente está aqui é para além dessa coisa profissional. Acho que isso que é importante na vida da gente. Deixar o espaço para você também cumprimentar as pessoas aqui e agradecer. eu agradeço, né, a todos e a todas que aqui estiveram, né, participando dessa live. Eu só tenho a agradecer, como agradecer também a Marla por me dar essa oportunidade, né, de fazer parte do Danado Bom, de colocar meus livros aí para venda. E assim, eu espero que quem gosta de escrever e ainda não se jogou na literatura externa, né, de fazer seu livro e jogar para os leitores, que faça, né? Porque a
gente tem sempre a primeira vez. E se a coisa não deu certo no primeiro, dá no segundo, né? A gente vai aprimorando. O que eu aconselho a todo mundo é isso. Não deixe de escrever. Escrever, para mim, é como se fosse uma fuga do mundo, da realidade. Porque aí eu saio dessa realidade e entro no personagem. Então, aquilo ali faz um bem danado, né? E inventar história é tão fácil, né? A gente pensa, vai botando papel, bota uma frase, bota outra, e lá vai. Daqui a pouco você compõe aí uma história, um poema, né? Uns versos. Então, é isso aí, o que eu posso dizer. E muito obrigada mesmo a todos e a todas que estão aqui. Minha gratidão de vocês pegarem esses horários, né? Esse horário que hoje todo mundo vive na correria e dizer, não, eu vou assistir a live da Gilda, mais da Marla, né? Então, É um só privilégio. gratidão. Sim, Gratidão mesmo para todos. verdade. É muita coisa que acontece, né? Muita tecnologia, muita programação que a gente tem. E assim, quando a gente consegue ter esse público aqui, é simplesmente maravilhoso, né? A Eliane comenta que foi muito bom conversar com você. A Gilda também, a Zelinha, parabeniza, né, o seu trabalho. A Viviane também, seu incentivo. E tem gente chegando aqui ainda, o Paulo Henrique. Gente, se vocês aqui, nós estamos com um público aqui ainda, vai lá, segue o Danado de Bom para vocês verem tanta coisa gostosa Danado de Bom que tem. Segue a Gilda para ver os outros trabalhos. A Gilda está com 2 livros aí, saindo do armário, né? Saindo do armário é modo de falar, mas saindo do computador para ser lançados. Então vai ter muita coisa bacana. Tem escritor novo chegando no Danado de Bom, tem programações novas chegando. Então, se você gosta de literatura, você pode estar no lugar certo, que é aqui No no lugar Danado certo. de Bom. Tá bom? A escolha de Um livro, né? abraço. É um mundo. É isso. Todo dia a gente está falando de literatura e essa literatura que alimenta, como a Gilda falou, a nossa alma todos os dias, né? Eu digo que é uma religião também, né? O Itamar fala sobre isso e é muito bom. Isso é uma Viu, gente? religião. Então, vai ficar gravado, Gilda. Eu vou gravar lá, deixar marcado também para você ficar no seu perfil. Você pode compartilhar lá e deixar para as pessoas verem depois também, né? Porque muita gente pode ver depois a nosso bate-papo aqui. E muito obrigada. Beijão, Luísa. Beijão, Eliane. Quem eu não citei o nome porque eu perdi aqui. O Walter Júnior, a Zelinha, enfim. Todo mundo que esteve com a gente, um grande abraço. Beijão. Beijão para vocês.